Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Transbordar do Coração. Hoje a gente vai falar sobre orar a palavra. Como eu faço isso? Fica comigo que a gente vai praticar juntos. Ler a palavra, ela faz parte da nossa caminhada cristã. E orar a palavra de Deus foi algo riquíssimo que quando eu entendi, mudou a minha experiência na oração. Porque às vezes a gente tem coisas a pedir ao Senhor, mas a gente não sabe como orar, a gente não sabe como pedir. E Jesus, quando ele fala no Pai Nosso, quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso, um dos tópicos é: seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu. E quando a gente ora a palavra de Deus, a gente está pedindo para que a vontade de Deus, que já foi revelada por meio da palavra, por meio da Bíblia, que não é um livro que contém a palavra, mas é a própria palavra, a gente está pedindo para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E a gente pode trazer isso de uma forma muito personalizada, então é muito rico. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu vou pegar como exemplo aqui um salmo curto, né, porque esse vídeo também vai ficar muito longo. Mas vamos pegar um salmo pra gente praticar junto. Então, Salmos 133. Ele é relativamente curto. Ele é um salmo de Davi, que inclusive foi o que escreveu a maior parte dos salmos. E muitos outros não têm autoria, que pode ser inclusive dele também. E ele é aquele que foi dito na palavra como um homem segundo o coração de Deus. Então, quando você vai meditar nos Salmos de Davi, ele que foi um homem que sofreu muitas perseguições, muitas lutas, muitas angústias, muitos inimigos, traições, sentimentos que eles são comuns a todas as pessoas, porque todo mundo passa por um certo tipo de aflição. E a gente tem os nossos inimigos. Quando a gente ler a palavra de Deus, se a gente se deparar com um salmo de Davi falando a respeito dos inimigos, a gente tem que ter a compreensão, como diz lá como Paulo diz, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, no passado, Davi ele tinha essa luta de forma muito pessoal, né? Realmente ele conquistava terras. Ele foi um rei usado pelo Senhor para conquistar as terras que Deus já tinha prometido a Israel. E ele foi um grande guerreiro, né, dentro daquilo que o Senhor já havia prometido. E lá, as batalhas, elas realmente eram contra carne e sangue. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente tem que ter essa compreensão de que hoje o nosso inimigo, ele não é uma pessoa, mas ele é um inimigo invisível usando uma pessoa. Então, quando a gente se deparar com algum salmo de Davi falando: Senhor, faz justiça contra os meus inimigos, nós vamos aplicar na nossa vida de uma forma muito pessoal, falando: Deus, o inimigo da minha alma está me afrontando. E às vezes ele está usando alguém para fazer isso. Mas você vai lembrar que a tua luta não é contra aquela pessoa, que a tua luta ela é espiritual e que o Senhor ele está fazendo justiça com a tua causa. Existe um salmo, que se eu não me engano é Salmo 18, ele fala: por um caminho os meus inimigos eles vieram até mim, mas por 7 correrão. E é essa a garantia que o Senhor nos dá. Ele está falando de gente? Não está falando de gente. Mas está falando de espíritos malignos que muitas vezes usam pessoas para nos afrontar. São os nossos inimigos. Então a gente tem que ter essa clareza, né? Esse entendimento que a nossa luta não é pessoal, mas ela é contra principados e potestades que atuam no reino espiritual. Então, como exemplo, vamos aqui de Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Senhor, e aí você vai trazer de uma forma muito pessoal para sua vida. Você é uma pessoa que tem comunhão com as pessoas? Ou não, você não é uma pessoa que tem comunhão com as pessoas? Então, se orienta, tá? Eu sou uma pessoa que tenho comunhão. Pai, como é feliz, como é agradável quando os irmãos vivem em união. Pai, muito obrigada pela oportunidade de ter comunhão com as pessoas ao meu redor. Ou se você é aquela pessoa que não tem comunhão, você vai falar: Deus, a tua palavra diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, mas eu não consigo ter união com as pessoas ao meu redor. Senhor, se é o meu coração que causa dissensão, que causa divisão entre as pessoas, se eu não consigo estar no mesmo ambiente, se eu não consigo ter paz com as pessoas, molda o meu coração, porque a tua palavra diz que o Senhor que é bom e agradável termos comunhão, e eu não tenho, me ajuda a ter, Pai. Coloca pessoas no meu caminho que me ajudem, que me lapidem e que eu também possa lapidá-las. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, descia por sua barba até a bainha das suas vestes.
É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Deus, existem bênçãos do Senhor que elas só são derramadas na comunhão. E se eu não tenho comunhão, Pai, eu deixarei de receber as tuas bênçãos, mas eu quero, Senhor, ser abençoado por ti. Então me ajuda a ter comunhão, coloca as pessoas certas no meu caminho, me apresenta os teus amigos, me apresenta as tuas amigas, Deus. Eu quero ser amigo do Senhor e amigos das pessoas que são amigos do Senhor também. Então coloca pessoas no meu caminho para que eu realmente tenha comunhão, Pai. E me ajuda a restaurar os relacionamentos que estão quebrados, porque eu quero ter comunhão e eu quero, Senhor Jesus, aquilo que é bom e agradável para ti. Entende como a gente pode trazer isso de uma forma muito personalizada? Ou você vai falar, Senhor, muito obrigada pela bênção que é a comunhão com os meus irmãos. Porque eu sou feliz, porque o Senhor colocou boas pessoas ao meu redor, o Senhor colocou bons amigos ao meu redor, e eu posso desfrutar da bênção que é a comunhão, de uma bênção de uma mesa cheia, de uma mesa farta, não só de comida, mas de boas conversas, de assuntos que edificam, de assuntos que trazem esperança, Pai, porque não reunimos-nos para falar da vida dos outros, mas reunimos-nos para falar de sonhos, de projetos que o Senhor colocou no nosso coração. Então, ver como a palavra de Deus ela pode ser praticada de uma forma muito, mas é muito pessoal na sua vida. Gente, dá para fazer isso assim. Olha, Salmo capítulo 1. Feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos escarnecedores. Senhor, feliz é aquele que não segue os caminhos dos perversos. Senhor, se de alguma forma eu tenho seguido caminhos que são maus, guia os meus passos, me ensina a caminhar na tua direção. Eu não quero errar, eu não quero ser aqueles que se ajuntam aos zombadores, porque a garantia deles não é um futuro bom. E eu quero ter o futuro que o Senhor deseja para mim. Então, aplica a palavra de Deus na sua vida de uma forma muito pessoal. Você está pedindo para que seja feita a vontade de Deus na sua vida. E você nunca mais vai ter dúvidas do que você deve orar, de como você deve orar. Porque o Espírito Santo ele é tão generoso que ele inclusive sopra na sua mente quais são os capítulos que às vezes você pode se direcionar ali numa oração específica. Deus, eu quero orar por essa causa, mas eu não sei como orar, como pedir. E o Espírito Santo ele pode soprar um capítulo, um livro, e ali você vai orando naqueles versos, aquela palavra, ela vai ficando fincada no seu coração, vai te dando clareza, entendimento daquilo que você deve fazer, e você se orienta por ela. Então, ela te dá a oportunidade de gravar a palavra de Deus no seu coração. E Salmo 119, ele diz que luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então você não vai andar confundido. Se existir escuridão, Senhor, a palavra de Deus, ela vai alumiar os teus caminhos, ela vai iluminar os teus pés. Então você não vai ficar andando no escuro, o Senhor vai te orientar e vai dizer, faz isso aqui, fala com fulano de tal, não fala isso para fulano. Tudo, o Senhor, ele te orienta, ele é teu amigo e ele quer ter intimidade com você. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora com teu Deus. Ora para o teu Deus em secreto, né? E o Senhor, ele vai te dar essa clareza do que você deve fazer, a clareza das suas decisões, a clareza do que você deve vivenciar e experimentar. Então, tenha essa prática de uma forma muito corriqueira na sua vida, que isso vai ser um diferencial, isso vai ser um divisor de águas realmente na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Se você gostou desse vídeo, foi edificado de alguma forma, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário e vai ser muito bem recebido. Um beijo, fica com Deus, ótima semana.